Antes inimigos da sala de aula, os dispositivos móveis passam a ser aliados na educação. E você já até viu iniciativas parecidas aqui. Outro caminho é a gamificação, ou seja, transformar os conteúdos em jogos para envolver ainda mais os estudantes. Parece coisa distante, mas aqui no estado essa iniciativa já chegou, inclusive participando de eventos internacionais e sendo até mesmo a única representante de toda a região centro-oeste do Brasil. E é dela que vamos falar nessa edição do MS em Pesquisa. Já pensou em aprender sobre história ou matemática jogando? Essa é a proposta de uma tendência mundial chamada ludificação ou gamificação. Nela, os jogos são utilizados para engajar, motivar e facilitar o aprendizado. Uma competição internacional promovida pela Samsung e pela Unicef investiram nisso. Programadores foram convidados a participar de uma maratona de programação de um aplicativo que pudesse ser utilizado no ensino médio com base em objetivos pregados pela ONU. Surge, então, o Game of Students, uma plataforma criada por estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, e que reúne professores e estudantes numa sala de aula virtual e jogam em desafios relacionados às áreas de matemática e ciências da natureza. Assuntos definidos depois de muita pesquisa e que coubessem numa plataforma. Foi feita uma pesquisa em várias propostas, em vários temas que a gente achava relevante. Desses temas foram feitos uma escolha dentro do grupo e dessa escolha saiu o tema que era focado diretamente na parte de educação, né, que era auxílio para os professores aí. Nem todos que criaram o Game of Students dominavam totalmente os códigos de programação. Um desafio para a equipe que projetava um aplicativo bastante complexo e completo. Eles queriam fazer um jogo, né, diretamente um jogo, daí tem uma dificuldade, a parte de um período de aprendizagem, né? A gente olhou a tecnologia perto do que eles sabiam ali, que seria mais fácil deles conseguirem construir algo legal, que é o que eles queriam fazer no momento. Após os trabalhos, o Game of Students foi entregue com um roteiro totalmente criado por eles. Os alunos, ao jogarem, conseguiam pontos e eram ranqueados em suas turmas. O app ainda gera dados que podem ser utilizados pelo professor para avaliar qualitativamente e quantitativamente seus alunos. Em um jovem mais engajado na sociedade, que é capaz de identificar problemas e propor soluções. Os trabalhos da equipe de Nova Andradina foram todos à distância, em razão da pandemia. Com a tecnologia, né, com a internet, essas barreiras foram quebradas, né, indiretamente. É claro que quem está na capital vai ter um acesso às vezes mais fácil, a um grupo mais específico de pessoas, mas a cada dia mesmo é igualitário, né? Na internet tem quase tudo que os meninos precisam para trabalhar, para poder ali desenvolver. A maioria da comunicação foi feita por causa da pandemia, né? Via web mesmo, na internet, então tinha alunos em vários lugares aí do estado se comunicando, fazendo, trabalhando, aprendendo, quebrando a cabeça. O aplicativo foi selecionado entre vários projetos do Brasil, um reconhecimento para a equipe que, na visão do orientador, programam para um futuro melhor. O que é legal destacar, né, que esse projeto que os alunos fizeram, né, aqui do Mato Grosso do Sul, né, teve uma relevância nacional. E isso dá a possibilidade deles moldarem o futuro, né? Eles não estão só aprendendo, não estão só ali como ouvintes, eles estão criando amanhã e criando aplicativos para mudar a realidade da educação do estado deles, do país deles, e eles têm uma visão totalmente diferente da educação, né? Hoje eles não pensam mais só em aprender, eles pensam como educadores. O que eu posso fazer para mudar essa realidade e dar melhores oportunidades para as pessoas que estão aí por vir? Com experiência em empreendedorismo, computação, robótica, física e engenharia, Carlos Henrique da Costa Silva é estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na unidade de Nova Andradina do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
Apesar de ainda não ter concluído o ensino superior, já fez bastante coisa. Desenvolveu uma série de pesquisas no ensino médio, sendo premiado em várias delas, como o primeiro lugar na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, a FETEC, e o terceiro lugar na classificação geral da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRACE, que é a maior do Brasil. Representa estudantes na Sociedade Brasileira de Computação, é membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e, além de fazer a graduação, é pesquisador dentro de sua área no Banco Central do Brasil. Nossa, bastante coisa. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Carlos, eu começo perguntando, vocês criaram um jogo chamado Game of Students. Quais disciplinas estão dentro dele? Dentro do jogo, a gente resolveu abordar duas grandes áreas do conhecimento, que seriam ciências da natureza e matemática, como uma forma de tentar engajar muito bem os alunos dentro desse processo. Então, matemática estava mais voltada para a resolução de problemas, levando em consideração que alguns alunos têm dificuldade nisso, e ciência da natureza, porque ela está um pouco mais relacionada com os ODS, né, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a justificativa para essas duas disciplinas estaria nisso daí. E quem mais, além de você, participa? Porque tem um grupo, né, que até participou da Maratona da Samsung. A gente é uma equipe composta por 5 integrantes, então tem um professor responsável, que é o Fábio Duarte. Tem mais 4 integrantes, né? 3 da graduação e um do ensino médio. Então, eu, Carlos, um outro Carlos Eduardo também, que ele faz graduação na UFMS, e a Natália Cozin, que ela estuda comigo também. E do ensino médio a gente tem a Yasmin Mayumi, que ela é a nossa representante educacional dentro do projeto. E vocês criaram o aplicativo especificamente para concorrer à maratona ou já vem de um outro projeto? A iniciativa ela surgiu para competir dentro da maratona. A gente já tinha participado anteriormente da primeira edição, e aí então a gente resolveu montar um grupo e desenvolver uma ideia voltada para esse tipo de evento, né? Educação aplicada dentro da escola. Então, a partir disso, a gente realizou um brainstorm, que seria uma chuva de ideias, e conseguiu, então, modelar um projeto para estar concorrendo dentro dessa maratona. Bom, o aplicativo ele tem toda uma ambientação, né? Tem o personagem, o Loki, que ele precisa resolver desafios com a ajuda dos estudantes para tornar a cidade dele mais sustentável. Por que vocês optaram por essa narrativa? Eu acho que a gente optou por essa narrativa, por ela representar a questão de um jogo educativo. Então, isso envolve um engajamento maior do usuário, porque você precisa ter uma história muito bem amarrada, um enredo muito bem distribuído para contar aquela história e realmente fazer com que ela faça sentido naquilo que você está propondo. Então, acho que a justificativa maior seria o engajamento do usuário, chamar a atenção dele para utilizar essa ferramenta para auxiliar no processo de aprendizagem dentro da sala de aula. Como que é a dinâmica do aplicativo, Carlos? São grupos virtuais? O professor é como se ele montasse em pequenas salas de aula dentro do aplicativo? Como é que é? A gente optou pela segmentação por turmas, então o professor ele tem autonomia de entrar dentro da aplicação, se cadastrar, e a partir disso então ele vai e cria suas turmas. Quando ele está com as turmas criadas, ele pode gerar um código, pode ser QR Code ou um código numérico, e a partir disso ele pode distribuir para os seus estudantes estarem ingressando dentro dessa turma também. E com isso, o professor ele tem a liberdade de escolher os desafios que ele quer que os alunos resolvam dentro desse aplicativo. Então, existem desafios voltados para mudança do estado físico da matéria, teoria de conjuntos, e a partir disso ele avalia esses desafios e seleciona quais os alunos devem estar desenvolvendo. Então, quando ele faz essa escolha, os alunos já conseguem visualizar e, a partir disso, resolver aquilo que foi proposto. Bom, então quer dizer que o conteúdo que está dentro do aplicativo, que são as perguntas dos desafios, elas realmente estão no que as escolas ensinam, né? Do que é apontado dentro da Base Nacional Comum Curricular? Sim. Tanto é que esse é um dos principais objetivos da maratona. Você precisa estar alinhado com competências e habilidades que a BNCC promove. Então, a gente optou por trabalhar com estudantes que estão ingressando no ensino médio, mais especificamente no primeiro ano, e a partir disso, então, trabalhar com esse engajamento maior e estar propondo, então, ferramentas que possam auxiliar dentro desse processo. O aplicativo, então, ele traz problemáticas que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, né?
E o estudante ele consegue desenvolver algumas aptidões, como um olhar um pouco mais crítico, desenvolver essa essência de investigação que é muito própria da ciência também no uso do aplicativo? No começo, a gente tinha muita atenção para tomar sobre a escolha desses desafios. A gente não queria simplesmente propor um desafio para que o aluno ia lá e resolvesse como se fosse uma questão de um livro didático. A gente queria trazer problemáticas do mundo real para que eles se sentissem ambientados e familiarizados com o que era proposto, e a partir disso, então, eles seriam capazes de promover soluções reais para problemas reais que são enfrentados dentro da sociedade. E a partir disso, então, incentivar esses jovens no desenvolvimento de projetos científicos, por exemplo. Quanto tempo vocês levaram para desenvolver o Game of Student? A gente passou por uma etapa de desenvolvimento que durou 4 meses, e a partir disso, então, a gente conseguiu desenvolver o nosso MVP, que seria o mínimo produto viável e que representa a fase 1 do nosso projeto. Vocês chegaram a conversar com outros professores para saber o que seria importante estar no aplicativo para que ele pudesse realmente ajudar no processo de aprendizagem dos estudantes? Sim, essa foi uma das nossas principais preocupações, de estar sempre avaliando o conteúdo que era proposto ali dentro do aplicativo. Então, a gente sempre procurava o aconselhamento de profissionais da área. Então, se tinha um problema de ciência da natureza, a gente procurou um professor de química para estar auxiliando a gente na metodologia que a gente estava utilizando. Então, a gente enviava para ele e falava, isso não está legal, ajusta isso. Faz uma correção naquilo. E isso ajudou com o processo de validação também da metodologia que era proposta. Tanto é que a plataforma ainda não possui muitos desafios porque ela precisa passar por esse processo de validação. Então, a gente desenvolve os desafios, então esses professores específicos da área, eles fazem essa validação. E só depois que isso é validado junto a alguém da área é que ele é lançado dentro da plataforma para as outras pessoas verem. Então, é um trabalho assim, muito coletivo, né? Não foi simplesmente vocês pegaram, na BNCC tem esses conteúdos, vamos pegar umas perguntas aqui, jogar e pronto. Não, teve todo um processo. Não, a gente brinca até que tem todo um trabalho artesanal envolvido dentro desse processo e que não depende somente do olhar técnico que a gente tem de desenvolvedor ou de uma área específica. Então, a gente precisa envolver um coletivo para estar promovendo algo que é interdisciplinar, né? Para quais estudantes o Game of Students é voltado? Ele é voltado para estudantes especificamente do primeiro ano do ensino médio, porque a maioria dos problemas vão estar voltados para conteúdos que eles veem durante esse período, e ele pode estar acessível para qualquer estudante, seja de escola pública ou particular, que tenha interesse em aprender mais com esses conteúdos. Lembrando que a gente sempre precisa também ter o apoio do professor para que ele esteja criando a sala e os alunos possam utilizar da forma mais adequada possível. Mas do projeto de vocês, no primeiro momento, claro, quem quiser pode acessar, mas voltado inicialmente aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Isso. Em específico do Instituto Federal, que foi onde a gente conseguiu fazer os testes. Certo. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. A quebra da rotina, a incerteza, o isolamento, a ansiedade, a depressão e as transformações bruscas causadas pela pandemia estão impactando a saúde mental. Ações de conscientização e cuidado com a saúde são necessárias em qualquer época, mas ganham uma importância maior neste período por conta da pandemia causada pela Covid-19. Considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século, a depressão ainda é um desafio para pacientes e médicos, e ações como o Agosto Verde colocam luz sobre o tema para conscientizar e prevenir. Criado pela Lei de número 5.088 de 2017, o Agosto Verde é dedicado às ações preventivas à saúde mental da pessoa, combatendo e prevenindo a depressão, que tem como alguns sintomas a prostração ou desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia. Com a vida cinza parada no sinal vermelho,
A esperança pinta o amanhã de verde e é essa a cor que simboliza a campanha de enfrentamento da depressão Agosto Verde. Não há uma receita pronta de como cada um deve enfrentar os desafios impostos pela pandemia, mas é ideal reinventar a rotina com as atividades diárias de trabalho e de lazer nesse momento tão delicado da vida de todos. Não deixe que o isolamento te exclua do que verdadeiramente importa, a sua saúde mental, porque a vida merece todas as cores. Carlos, como é que vocês formaram a equipe? Já tinha gente que já tinha experiência na hora de programar? Todos da equipe tinham alguma experiência com programação, alguns com experiências profissionais e outros não. Em específico, para o desenvolvimento de jogos, ninguém tinha uma experiência consolidada. Então, a gente já tinha desenvolvido alguns trabalhos acadêmicos que envolviam jogos, mas nada que realmente atingisse um público muito grande que fosse utilizar. Bom, partindo disso, então, vocês não tinham um conhecimento tão grande para programar os códigos de aplicativos de jogos. Como é que foi ter acesso a essa linguagem de programação? Vocês tiveram que estudar muito? Tem a questão visual também. Como é que foi isso? Eu acredito que a parte mais trabalhosa é o desenvolvimento de animações da própria arte e design que tem dentro do jogo. Então, a programação dos eventos em si, ela não chega a ser tão complicada. Agora, a parte mais trabalhosa está envolvida dentro dessa arte, que é o que deixa realmente o jogo mais bonito e que chama mais a atenção dos usuários. Então, tem muito trabalho envolvido nisso, e quando a gente para observar, é muitas linhas de código que geram um resultado assim mínimo, quando a gente para observar. Então, tem muito trabalho envolvido dentro disso. E a questão de animação, vocês e a identidade visual do aplicativo, vocês chegaram a se inspirar em algum outro projeto? Ou foi um trabalho cru de vocês que vocês foram desenvolvendo mesmo? A gente tinha uma ideia de trazer uma identidade um pouco mais retrô, voltada para os jogos de antigamente. Então, a aplicação ela possui um design um pouco mais pixelado, um tom bem mais antigo. E a gente utilizou para isso uma biblioteca de estilos, e a gente conseguiu então padronizar tudo aquilo que era apresentado dentro do aplicativo. A gente até falou agora há pouco, vocês estão no campo das ciências, das exatas, né? E vocês acabaram tiveram contato com a área de educação, que por meio da BNCC, também falou que teve um diálogo com os professores, né, na consolidação dos conteúdos dentro do aplicativo. Transitar, né, sair um pouco do campo das exatas para entender um pouco de educação, foi um processo difícil também, Carlos? Vocês tiveram que entender de algumas coisas que vocês não faziam ideia que existiam até então? Alguma coisa nesse sentido? Acho que com certeza foi um processo muito difícil, principalmente quando a gente está dentro da área das exatas, então a gente tem uma visão muito centrada daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, passar a aplicar esses conhecimentos em outra área é muito desafiador. Então, a gente precisa ler muito e entender muito sobre aquilo que a gente está propondo, principalmente quando a gente envolve metodologias de ensino, que, querendo ou não depende só da gente que está desenvolvendo. Depende do usuário que está do outro lado, da reação que ele vai ter quando ele estiver utilizando aquele produto. Mudando um pouquinho de assunto, pelo que eu entendi, vocês tinham uma outra proposta, que acabou que vocês não entregaram um outro produto que se chama de mínimo produto viável, mas originalmente, qual que era a proposta de vocês com o aplicativo? Originalmente, a gente tinha uma proposta um pouco maior daquela que a gente está propondo originalmente. Então, quando a gente entrou na primeira fase da maratona, a gente precisou fazer uma redução do escopo. Então, reduzimos ao mínimo possível tudo aquilo que estava sendo proposto. Mas a ideia inicial era propor um ambiente que fosse imersivo para esses estudantes. Então, eles teriam a possibilidade de acessar problemas do mundo real, propor soluções baseadas nesses problemas e, a partir disso, então, instigar o olhar investigativo deles e propor soluções significativas.
Então, a proposta original, ela está voltada para um ambiente um pouco maior, onde os alunos eles podem ingressar dentro da plataforma, resolver problemas do mundo real e propor soluções, então, para esses problemas. E não só isso, com a resolução desses problemas e o desenvolvimento do olhar investigativo, a proposta seria imergir também esse estudante em um ambiente da iniciação científica. Isso que eu ia falar, até o próprio processo científico, né? Você identificar um problema, definir um jeito de resolver esse problema, que é a metodologia, e desenvolver uma solução, né? Então o aplicativo ele quer trazer um pouco disso. Sim, tanto é que o que nós chegamos a desenvolver até o momento seria a parte que vai introduzir toda essa questão de resolução de problemas. E a partir disso, então, ele vai ter autonomia para estar desenvolvendo um projeto de pesquisa de acordo com aquilo que ele resolva trabalhar futuramente. Bom, mas como todo projeto científico, né, existem as dificuldades, existem os desafios, e você até falou agora há pouco, acabou mudando o escopo do que seria o aplicativo, né, e entregaram o chamado mínimo produto viável. Esse mínimo produto viável, dá para a gente entender, Carlos, como se fosse assim, o mínimo para funcionar, o aplicativo essencialmente é isso, mas ele tem potencial, mas o básico é isso, é mais ou menos. Isso eu tô certo, eu tô errado? Sim, seria uma forma de viabilizar a ideia que você está propondo e realmente provar que aquilo que você está propondo no papel realmente funciona, quando você leva para o mundo real. Então a gente foi lá e extraiu um pequeno fragmento daquilo que a gente estava propondo, materializou isso, transformou em uma solução viável e apresentou então para o público. E a partir da reação que a gente tem, a gente consegue metrificar e identificar então se essa solução ela tem potencial ou não. Bom, para você, para o seu grupo, ter que reavaliar o aplicativo, vocês acham que fez parte do processo da pesquisa? Foi difícil, talvez, ter que reduzir o que seria feito inicialmente? Como é que foi essa decisão? Eu acho que é uma decisão que envolve muitas opiniões, então nós precisamos entrar num consenso sobre isso. E eu posso dizer que foi sim um pouco difícil fazer essa redução. Então a gente tinha que focar no principal valor que a gente estava querendo propor para esses estudantes. E isso então resultou naquilo que a gente está propondo hoje. Então fazer essa escolha do que realmente representa valor para aqueles estudantes tem todo um diferencial. Uhum. Bom, é isso. A gente terminou esse segundo momento de perguntas e respostas, Carlos. A gente vai para mais um intervalo aqui no MS em Pesquisa e já voltamos. A quebra da rotina, a incerteza, o isolamento, a ansiedade, a depressão e as transformações bruscas causadas pela pandemia estão impactando a saúde mental. Ações de conscientização e cuidado com a saúde são necessárias em qualquer época, mas ganham uma importância maior neste período por conta da pandemia causada pela Covid-19. Considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século, a depressão ainda é um desafio para pacientes e médicos, e ações como o Agosto Verde colocam luz sobre o tema para conscientizar e prevenir. Criado pela Lei de número 5.088 de 2017, o Agosto Verde é dedicado às ações preventivas à saúde mental da pessoa, combatendo e prevenindo a depressão, que tem como alguns sintomas a prostração ou desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia. Com a vida cinza parada no sinal vermelho, a esperança pinta o amanhã de verde, e é essa a cor que simboliza a campanha de enfrentamento da depressão Agosto Verde. Não há uma receita pronta de como cada um deve enfrentar os desafios impostos pela pandemia, mas é ideal reinventar a rotina com as atividades diárias de trabalho e de lazer nesse momento tão delicado da vida de todos.
Não deixe que o isolamento te exclua do que verdadeiramente importa, a sua saúde mental, porque a vida merece todas as cores. Bom, Carlos, falando do papel do professor agora na gerência, nesse papel de gerenciar os seus alunos no aplicativo, como é que ele avalia a evolução dos estudantes? A gente desenvolveu dentro da aplicação um sistema de pontuação. Então, ele é baseado no número de acertos e erros e no tempo que o estudante gastou para estar resolvendo aquele desafio. Com base nesses parâmetros, a gente consegue, então, realizar uma pontuação de desempenho e um ranqueamento também dos estudantes, para estar gerando um pouquinho de competitividade, que é sempre bom. E a partir disso, então, o professor ele consegue avaliar o estudante em aspectos específicos, né, de acordo com o desafio que ele está resolvendo. E a gente conversou no começo, os conteúdos presentes no momento são a matemática e as ciências da natureza. E as outras áreas? Foi uma escolha de vocês optar por elas apenas nesse momento? Por quê? A maratona, ela restringia que a gente escolhesse ao menos 2 disciplinas, então a gente resolveu optar por 2 que possam conversar muito bem, que seria matemática e ciências, só que a ideia era expandir isso para as outras áreas também, então deixar o mais abrangente possível para captar o interesse de mais alunos. Só que na redução de escopo, a gente teve que acabar cortando algumas e a gente conseguiu restringir só essas 2. E acho que tem até uma questão da maratona, né, que precisa ter, além da BNCC, ter um vínculo com práticas sustentáveis, né, definidas pela Unicef, alguma coisa assim? Isso seria mais voltado para a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. A ONU. Então isso está voltado para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que estão na agenda mundial até 2030. Então a gente precisava trabalhar também com metas que esses objetivos estipulam nessa agenda. Carlos, será que tem mais alguma outra ferramenta do aplicativo que seja bastante útil para os professores e alunos? Eu acho que um potencial também que está incluído dentro da aplicação seria a questão de acessibilidade. Então a gente traz dentro dela um tradutor de textos em áudio e um tradutor de textos em livros, para realmente trazer inclusão para a plataforma. E com isso atingir então um público um pouco maior e quebrar um pouco essas diretrizes que a gente tem de segregação dentro da sala de aula. E para você, Carlos, a gente falou que isso todo é uma iniciativa também de gamificação, né? Esse termo está sendo usado para muita coisa, né? Na comunicação tem gamificação de notícias, gamificação na educação. Esse é um caminho legal para se tomar, especialmente nessa área? Você acha que envolve os estudantes? Teve algum tipo de feedback do pessoal, dos alunos do primeiro ano do ensino médio lá do IFMS? Eu acho que é uma área que tem muito potencial dentro da educação, principalmente quando a gente está desenvolvendo jogos que servem como ferramenta pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem. Então, desenvolver e trabalhar dentro dessa área, sim, é de muito interesse de mim, do pessoal também da equipe. E voltar a tecnologia para uma área que carece da necessidade dela também é muito importante. Então, sempre que a gente conseguir trazer recursos digitais para melhorar, então, a educação do nosso país e, quem sabe, até do mundo, é um processo muito importante. Bom, falando especificamente da maratona, toda essa questão das práticas sustentáveis da ONU, que a gente falou agora há pouco, de ter elementos da Base Nacional Comum Curricular, foram exigências, então, do edital, né? Sim, a proposta deles é justamente trazer soluções tecnológicas que tenham esse engajamento envolvido. Então, você precisa estar abordando dentro dela habilidades e competências da BNCC e metas dos ODS, que são algumas formas que eles encontraram de humanizar todas essas tecnologias que estavam sendo propostas ali para os estudantes do ensino médio fundamental também. Bom, o aplicativo está disponível para iOS, está disponível para Android. E ele deverá ainda continuar sendo desenvolvido? Vocês têm algum plano nesse sentido? Ou ele fica também
apesar dele já ser operacional, ele também serve como embrião para novas ideias e novas iniciativas pelo país. É um pouco de tudo isso que você acabou comentando. Então, ele serve também como um embrião para o desenvolvimento de novas tecnologias e, ao mesmo tempo, a gente também tem o objetivo de dar continuidade a esse trabalho. Só que, no momento, a gente não tem investimento dentro desse projeto, então toda a equipe que está desenvolvendo trabalha de forma voluntária e muitas vezes elas também têm outras ocupações, então isso acaba deixando o processo um pouco mais lento. Só que a nossa ideia é tentar captar mais alguns voluntários para estar ajudando nessa iniciativa e talvez conseguir um investimento também para estar alavancando então a proposta e realmente alcançar aquilo que a gente está propondo no projeto original. Bom, eu falei agora há pouco que talvez possa ser um embrião para novas ideias, né, esse aplicativo, para que outras pessoas se inspirem. E falando em novas ideias, Carlos, o que você acha que ainda é possível produzir no futuro quando a gente fala de gamificação? Eu acho que o que pode ser produzido no futuro está muito alinhado ao que a tecnologia está propondo no momento. Então, atualmente, a gente tem muitas tecnologias voltadas para realidade aumentada, visão computacional. Então, tudo isso pode ser utilizado como uma forma de engajar o estudante de alguma forma ali no processo de ensino-aprendizagem. Então, quanto mais a gente conseguir utilizar esses recursos que a tecnologia propõe e que estão ali na onda do momento, é melhor e realmente traz uma educação de mais qualidade para todo o público que é afetado por ela. E o que é que você pretende fazer no futuro? Acho que essa é uma pergunta que é um pouco mais incógnita. Eu não tenho um objetivo concreto do que eu quero fazer no futuro, mas eu quero realmente causar impacto em uma comunidade com as soluções tecnológicas que eu desenvolvo. Acho que esse é o principal objetivo que eu tenho atualmente. Está trabalhando para isso? Isso, exato. Bom, Carlos, sobre tudo isso que a gente conversou, você acha que tem mais alguma coisa que talvez a gente não tenha conseguido conversar, que você acha importante falar sobre toda a construção do Game of Student, algum ponto relevante? Eu acho que um ponto também importante de ressaltar é que eu estou imergido dentro desse universo graças à iniciação científica que começou lá no ensino médio. Então foi graças à educação que eu tive dentro do Instituto Federal, uma formação técnica, e tudo aquilo que eu acabei desenvolvendo durante esse período que influenciou nesse resultado que a gente está tendo agora. Então, acredito que é uma educação que faz sim a diferença e que vale a pena ter algum investimento nela. É isso aí. Bom, Carlos, passou muito rápido, a gente conversou sobre bastante coisa, mas eu queria agradecer pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bom, o MS em Pesquisa é exibido ao longo da programação na TV Assembleia, aqui no canal 9 da operadora NET, Claro NET, em Campo Grande, em Dourados, e também no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lá você confere todas as outras entrevistas com pesquisadores sul-mato-grossenses. Tchau!